Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre introdução ao desenvolvimento da criança. Vamos empurrar isso aqui para lá um pouquinho. Por que que a gente tem que estudar o desenvolvimento? Porque, olha só, a gente tem que estudar o desenvolvimento para a gente entender as características de cada faixa etária. Cada faixa etária, de acordo com cada idade, que a criança vai evoluindo, vai crescendo e ela vai constituindo a sua característica de personalidade, do seu comportamento. E o educador, ele tem que saber disso para poder planejar as suas aulas, para poder planejar como ele vai ensinar, como ele vai poder facilitar o processo de ensino-aprendizado ao aluno, ok? Por exemplo, não adianta ele chegar para uma criança de 3 e 4 anos e exigir que a criança escreva o nome dela. Não tem como. Ela está ainda desenvolvendo o aspecto cognitivo, a inteligência, está começando a se formar. Então, são etapas que ela vai passando, e nessas etapas que ela vai amadurecimento, ela vai amadurecendo e vai crescendo e vai conseguindo adquirir o aprendizado, ok? Não adianta eu chegar e falar, a minha filha tem 3 anos, sabe ler e escrever. Gente, não tem como. Só se for uma criança superdotada. Uma criança que tem inteligência mediana, ela vai aos poucos desenvolver e aos poucos ela vai adquirir o aprendizado. A psicologia do desenvolvimento, ela vai trazer para a gente um estudo das mudanças que acontecem. Então, quando a criança é bebê, é tudo muito rápido, ela está engatinhando, está desenvolvendo a parte motora, depois ela vai crescendo, aí ela passa a ser um jovenzinho, o corpo modifica, tudo isso faz parte do desenvolvimento humano. Nesse sentido, a psicologia do desenvolvimento, ela vai considerar todos os aspectos que podem influenciar esse desenvolvimento, ok? Então, que aspectos pode ser? Os aspectos do meio ambiente, o aspecto no qual a criança está inserida. Se a gente comparar, por exemplo, uma criança daqui, que tem as condições de pré-requisito, de comer, de beber, saúde, ela consegue ter um desenvolvimento, né? E uma criança que mora, vamos dar um exemplo na Índia, que é subnutrida, que está passando fome, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento do aspecto cognitivo, emocional, vai estar comprometido. Cada fase tem as suas características. A infância tem um perfil, a criança tem um perfil, na adolescência ela tem outro perfil, tá? Não só fisicamente, mas também no aspecto da personalidade dela. E quando a gente estuda essas interfaces, essas diferenças, permite que a gente consiga olhar de uma forma melhor para esse nosso aluno. E a partir desse estudo, a gente consegue facilitar esse processo de aprendizagem e a gente começa a ter uma postura mais coerente em sala de aula, sabendo o que a criança é capaz, até onde a gente pode exigir, o que a gente pode não exigir, ok? Existem fatores que vão influenciar o desenvolvimento, né? Existem muitos fatores, e um dos 3 mais importantes seriam a hereditariedade, o próprio crescimento e o meio, como eu falei anteriormente. A hereditariedade está ligada à nossa questão genética, não só a cor do cabelo, cor dos olhos, né? Tem muitos estudos que estão falando que a inteligência, ela também é uma característica hereditária. A inteligência pode vir a desenvolver de acordo com a hereditariedade, ainda mais, e tendo influência do meio. A gente vai ter o Vygotsky, ele vai falar muito disso. Quanto mais estímulos, quanto mais material eu possibilitar para essa criança, melhor para o desenvolvimento dela. Ele vai falar para a gente
que o bom desenvolvimento é aquele que eu consiga possibilitar estímulos, que eu consiga colocar para a criança ter acesso a esses materiais. Quanto mais material, melhor. E ele vai falar também do crescimento orgânico. O que significa o crescimento orgânico? É o físico, tá? É em relação à altura, ao esqueleto, é o padrão de comportamento. Tudo depende também da parte motora, por exemplo, como a criança segura o lápis. Quando ela tem 2 anos, ela tem a coordenação motora grossa. Então, ela segura num todo. Depois, ela vai adquirindo a coordenação motora leve. O que significa coordenação motora leve? Ela consegue ter um movimento de pegar uma tesoura, de conseguir cortar, seguir o pontilhado corretamente. E o meio também, como eu falei anteriormente, o meio influencia e muito. Como assim? O meio influencia, se ela tiver todas as condições saudáveis, né, ela consegue adquirir o desenvolvimento adequado para a idade dela, ok? Se ela não tiver os fatores de alimentação, o meio, isso pode interferir no desenvolvimento não só físico, como no aspecto da inteligência também. Alguma dúvida até aí? Não, Pessoal, Pro. está conseguindo me ouvir? Por enquanto, não. Não, Sim, tranquilinho? pronto, a explicação está ótima. É, professora, tá bem claro. Tá. E o aspecto do desenvolvimento motor? O que significa o desenvolvimento motor? O físico-motor, olha só, o físico, que é relacionado ao próprio desenvolvimento do corpo, estatura, mais gordinha, mais baixinha, e o aspecto motor, que vai estar ligado ao aspecto neurofisiológico. Nós temos o nosso cérebro é maravilhoso, gente, é uma máquina, está tudo aqui armazenado no nosso cérebro, e é o nosso cérebro, até o movimento de eu esticar um dedo lá na frente. Olha só, até esse movimento, quem dá a comanda é o meu cérebro, tá? Quando a criança pega uma chupeta na boca, quem dá a comanda é o cérebro. Se, por exemplo, a criança que é muito xeretinha, vai lá e coloca a mão numa tomada, automaticamente essa informação percorre todo o braço dela, percorre a espinha dorsal e vai lá no cérebro. O cérebro rapidamente percebe que esquentou e já faz ela tirar e ela chora, ok? Então, quem dá toda a comanda é o nosso cérebro, é a nossa máquina. É como se fosse um computador que a gente tem aqui na nossa, né, que a gente tem na nossa vida. Com relação ao aspecto intelectual, o aspecto intelectual está ligado ao desenvolvimento da criança, como ela utiliza esse aspecto intelectual. Por exemplo, é a capacidade de raciocínio. Como ela vê que tem um brinquedo embaixo do móvel, ela quer tirar. Então, o que ela faz? Ela tem essa capacidade de que ela tem que pegar alguma coisa para tirar esse objeto que está lá embaixo do móvel, tá? Ela faz do jeito dela, errado, mas ela faz. Por quê? Ela está começando a ter o desenvolvimento do pensamento, do raciocínio. Eu tenho uma situação, problema, eu tenho que resolver. E ela vai tentar resolver do jeito que ela acha que é o correto, tá? Então, de repente, a mãe coloca uma bolacha no móvel alto, tá? Mas põe uma cadeirinha. O que a criança vai associar a cadeirinha? Ela consegue chegar na bolacha. Ela sobe na cadeirinha para pegar a bolacha. E isso ela pode machucar, pode cair, porque ela está desenvolvendo o pensamento do raciocínio. Okay? Isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso. Com relação ao aspecto afetivo, emocional, esse é um ponto super importante, porque vai estar ligado a como que a criança vai integrar as suas experiências. Como que a criança vai sentir? É na primeira infância que ela sente tudo, que ela percebe. A gente tem um autor, que é Freud, que ele vai falar que a criança, ela
tem que ter a companhia do pai e da mãe até 6 anos. Porém, existem muitos autores que contrapõem essa teoria dele, tá? Por que contrapõe? Porque a criança ficar exposta num ambiente onde ela vê brigas, onde ela vê desentendimentos, então, ao invés de ela ter um crescimento mental, afetivo, sadio, ela vai ter um crescimento afetivo, emocional doentia. E essa doença, afetivamente, emocional, pode ter sequelas lá na frente, tá? Como? Onde vai refletir tudo isso? Na escola. Tudo que acontece, gente, é batata. É na escola que vai bater tudo, tá? A criança afetivamente agressiva, a criança que sofreu uma condição onde ela foi violentada, onde ela sofreu um trauma de que vê o pai e a mãe brigando, tudo isso vai lá respingar na escola, vai respingar na sala de aula, tá? E tudo isso porque ela está com um aspecto afetivo, emocional comprometido. E cada criança, ela reage de uma forma diferente, tá? Então, vai ter criança, por exemplo, que quando expostas a situações emocionais, desequilíbrio, de conflito, elas podem reagir de uma forma agressiva. E tem outras que, no entanto, se fecham, tá? Elas se fecham, elas guardam aquela vergonha, o medo para elas, ok? Elas se fecham para o mundo. Então, cada indivíduo vai reagir de um modo diferente. E esse aspecto afetivo e emocional, ele é super importante que a criança cresça num ambiente mais tranquilo, que ela possa vivenciar aspectos emocionais afetivos positivos, para que ela possa desenvolver afetivamente, emocionalmente de modo positivo, tá? Bom, a psicologia, ela vai explicar o desenvolvimento de 3 formas. A primeira forma, ela vai atribuir o desenvolvimento da criança pelo inatismo. O que significa? Significa que os eventos, eles ocorrem após o nascimento, não é tão importante para o desenvolvimento. Nessa teoria, as capacidades básicas da criança, elas já nascem prontas, desde o nascimento, é inato. A criança já nasce pronta. Ainda que na escola, essas concepções, elas se expressam muito na fala do educador. Ah, ele é assim, ele é analfabeto porque é filho de analfabeto. Ele é assim burro porque já tem essa tendência de ser burro. Ou então, eles atribuem muitas dificuldades que os alunos estão tendo no momento pelas características genéticas, tá? E não fazem nada para modificar esse cenário. Ah, ele é agressivo, o pai também é agressivo. Ah, ele é maloqueiro, porque o pai também é maloqueiro. A gente sabe que as características genéticas, elas podem sim influenciar em algum ponto, porém, não totalmente, ok? Então, essa concepção de acreditar que essa criança não muda é um erro, ok? Ela pode sim modificar. A criança ela tem um cérebro de muita plasticidade. O que significa isso? Ela pode aprender até 2, 3 idiomas quando ela é pequena, porque o cérebro está desenvolvendo, o cérebro está maturando. Então, ela consegue assimilar muita coisa. Então, mesmo que ela venha com essa carga negativa de que o pai é burro, o filho vai ser burro, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. A outra concepção é o empirismo, é o ambiente. Aqui, a concepção que a psicologia vai atribuir é o que o ambiente tem um fator determinante no desenvolvimento, na concepção dessa criança. Aqui o homem, ele é visto como uma folha branca, um papel. Imaginem um papel em branco, sem nada. É o meio que ele vive, é que vai dar as condições para que ele adquira as suas características, ok? Nessa concepção,
ela vai falar que o ser humano é um ser passivo e ele é moldado pelo ambiente. E ainda nesse cenário, ela é marcada pelo ensino tecnicista, onde o professor detém o conhecimento e o aluno apenas deve receber, ok? É a concepção do ensino tradicional nesse ensino do empirismo. A criança é uma tábula rasa e nessa tábula rasa ela só deve seguir conhecimento que o professor detém. A outra forma de concepção do desenvolvimento é o interacionismo. Nessa perspectiva, a gente vai encontrar teóricos que a gente vai ver com bastante detalhes, que é Piaget, Vygotsky e Vallon. Os três nasceram no mesmo ano, porém em locais diferentes, e os três estudaram o desenvolvimento da criança e atribuíram significados diferentes ao desenvolvimento da criança. Nessa perspectiva, eles vão explicar que o desenvolvimento humano, que o sujeito ele é ativo, tá? E ele passa por diversas circunstâncias em sua trajetória, em sua vida. E eles vão colocar que o ser humano ele está em constante modificação e o que o meio interfere nessa concepção, tá? E essas escolas interacionistas, elas passam a trabalhar com metodologias mais ativas, onde o aluno faz parte desse processo e construção do conhecimento. E o professor, ele passa a ser um mediador, diferente da outra que o professor detém o conhecimento. Aqui o professor é um facilitador. As escolas interacionistas está muito relacionado ao construtivismo, que é baseado na teoria de Piaget, Vygotsky e Vallon. A postura do professor. O que acontece quando o professor tem esse conhecimento desse desenvolvimento que a criança passa? Primeiro, ele consegue visualizar cada etapa que a criança está. E aí ele consegue adequar sua metodologia à faixa etária que é a criança. Não tem como, por exemplo, eu pegar uma criança de 6 anos e querer que ela faça uma conta de divisão de 3 números, por exemplo. Então, cada faixa etária, a criança vai aprendendo de acordo com a faixa etária. É importante a gente entender o desenvolvimento para adequar a nossa metodologia que melhor atende essa criança. E esses fatores interferem muito na aprendizagem do aluno. Desta forma, esse professor, ele tem que oferecer auxílio para que a criança desenvolva da melhor forma possível. As teorias que a gente vai ver, tá? As teorias cognitiva, Piaget, aprendizagem social, que está ligada a Vygotsky e Bandura, e a psicologia da personalidade, que nós não vamos falar, não sei se vocês já fizeram um módulo de continuidade, psicologia da educação, senão vocês verão no próximo semestre. Quem já fez, já viu falar de Freud, ele foi um estudioso que trabalhou muito a teoria do desenvolvimento da personalidade. E um destaque, só para abrir um parênteses, ele deu importância à sexualidade no desenvolvimento da criança. Ele atribui à sexualidade um fator muito importante ao desenvolvimento da criança. Nesse semestre, nós não vamos ver Freud, ok? Nós vamos ver do cognitivo para frente. Freud, a gente vê no outro semestre, quando a gente trabalha especificamente como que a teoria dele interfere no desenvolvimento da criança, tá? E principalmente foi deixado um semestre só para Freud, porque ele vai falar muito da sexualidade, e hoje a sexualidade está tão em evidência em sala de aula, não é? A gente vê, está assim, está borbulhando, a criançadinha está assim, pegando fogo. E aí a gente vai ver isso num semestre, a gente vai trabalhar só com isso especificamente. Ele fala, e aqui a gente tem Freud,
que ele vai falar que a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que podemos encontrar no outro lugar o que não nos pode dar, tá? Como eu falei, a atribuição que ele dá à sexualidade é de suma importância. E é muito legal a gente deixar um semestre para ver um pouquinho mais detalhe, ele não um semestre inteiro, mas que essa teoria, pela importância que tem. Porém, a gente não pode aprofundar muito, senão a gente perde o nosso foco, que é a psicologia da educação. Senão a gente vai passar só para a psicanálise, que não é o foco do curso, tá? Porque Freud foi o pai da psicanálise. O nosso, que a gente vai ver bastante, que é de suma importância, quando a gente fala de psicologia da educação, quando fala de aprendizagem, é Piaget. Não tem por onde correr, nós vamos ver bastante Piaget. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa deles, meninas? Sim, professora. Sim, mas nem todas. Todas? Nem todas, eu li algumas coisas sobre ele. Sim, é porque a gente Eu tem... ainda não, Pro. É, porque a gente tem dois grupos de pessoas. Que bom. Então, quem não viu vai ser apresentado ao Piaget, e quem viu vai agregar mais conhecimento, porque concurso de professor que não tiver Piaget não é concurso de professor, gente. Tem que cair. Piaget, Vygotsky e Vallon. Isso Cai muita coisa. Com certeza cai. E cheio de pegadinha. Então, quem não viu vai ver, e quem já viu vai aprender um pouco mais, quanto mais, melhor, ok? Só que a gente vai ver com muito mais detalhes, com muito mais foco, vocês vão poder agregar mais conhecimento. E a gente vai ver Vygotsky, ele morreu muito cedo, mas a teoria dele, como é importante a teoria dele, tá? É diferente a gente falar um pouquinho só de Piaget, ele teve um tempo maior, ele morreu quase com 90 anos, então ele teve tempo de ver a teoria dele, de voltar, de rever o desenvolvimento, o quão relevante é essas teorias, tá? E já Vygotsky, que viveu num outro cenário, morreu muito cedo, mas é super importante o que ele fala, que o bom aprendizado é aquele que se antecipa. O bom aprendizado é quanto mais recursos eu fornecer para a criança, melhor ainda. Tem mãe, por exemplo, que o bebê, mesmo o bebê na barriguinha da mãe, o bebê sente, o bebê está se formando, ele sente, ele percebe as emoções. Então, a mãe está triste, o bebê lá na barriguinha, ele sente a tristeza, ele sente que a mãe está passando, porque a gente passa esse sentimento, ok? Aí o bebê nasce, e a mãe, vamos dar um exemplo de uma situação, vai trocar a fraldinha dele, não fala nada. Como é que eu vou estimular essa inteligência dessa criança se eu não estou possibilitando nada para ela? Então, vamos trocar a fraldinha, vamos mexer. Olha que lindo, que bonito, nossa, que bonitinho, o gatão da mamãe. Você começa a possibilitar para esse bebê ele vivenciar com esse repertório verbal, essa linguagem verbal. Você vai conversando com ele, vai estimulando. Pode perceber que quando você está trocando a fraldinha, você está conversando, ele está lá fazendo bicicletinha com a perninha, né? Por quê? E ele está prestando atenção. Você está estimulando a inteligência. Então, e esse é um ponto importante. Não dá mais para deixar fazer de conta que não está acontecendo nada, eu troco mecanicamente a fralda e pronto. Como que eu vou desenvolver essa inteligência dessa criança? Então, eu posso sim desenvolver, como o Vygotsky fala, o bom aprendizado é aquele que se antecipa. Se eu possibilitar recursos para ela, se eu possibilitar formas que ela possa aprender, se eu possibilitar acesso a esse mundo, contar história, ler livro. Ah, mas ele não entende. Não, será que não entende? Entende sim, gente. Eu estou desenvolvendo aqui nesse cérebro dele, eu estou nutrindo esse cérebro, enchendo esse cérebro nosso. Lembra que eu falei? O cérebro ele tem uma plasticidade muito grande. Do 0 até os 6 anos, a criança consegue aprender até 3 línguas. Aí vocês acham difícil? Não, consegue sim. Quanto mais estímulos, quanto mais eu fornecer para ele, melhor a inteligência dela. Vamos voltar.
Então, gente, como é que tá para vocês? Ficou claro? Alguma dúvida? Não, Tá professora. joia, Pro. Bem claro, Pro. Vocês querem acrescentar? Sim. Ficou difícil vocês entenderem que a criança ela tem que ser estimulada. Quanto mais eu fornecer para ela, mais eu consigo possibilitar essa inteligência? Sim, Pro, mas eu acredito que o que deve ser Pode falar. oferecido para a criança não são materiais e nem atividades prontas. Eu digo, a gente Sim, isso é tem que super dar a possibilidade da criança criar, da criança explorar, da criança vivenciar aquela experiência para que ela possa sentir realmente o que ela está fazendo e conseguir assimilar movimento com pensamento. Porque quando eu dou algo pronto para ela, primeiro que a atenção e a curiosidade dela vai se dissipar assim muito rapidamente, vai se tornar uma atividade muito rápida, né? Que sim, ela não teve oportunidade de explorar muita coisa. Então, acredito que tanto o Piaget quanto o Vygotsky, nós temos que usar dosadamente, não é, as teorias, porque claro que a criança já nasce, eu não vou dizer o dom, mas ela sabe mais ou menos o caminho que ela deve seguir. Mas sim, é óbvio que os estímulos são essencialmente importantes para potencializar esse desenvolvimento, né? Porque é que nem aquela lenda do menino lobo, não é? Ele sim. nasceu ser humano. Claro que se os dons fossem desenvolvidos naturalmente, ele saberia que no meio de uma manada de lobos ele é um ser humano e não um Teria lobo. uma outra concepção de mundo, né? Mas ele foi Isso, aquele mundo para ele, isso, mas eu quero dizer assim, que como ele teve a influência do meio, de que ele era como um lobo, então o comportamento dele foi voltado, né, sim, para a sim, prática de ações de lobo e não de ser humano. Então, sim. aí também a gente consegue perceber que não existe um desenvolvimento natural, nesse sentido apenas, que o meio influencia. Então, os estímulos, né, como diz Vygotsky, é muito importante para que cada um se desenvolva dentro das suas capacidades. Isso que você colocou, Renata, é super importante, que às vezes assim, a gente tem que dar estímulo, quando você falou de estímulo, tem que comprar muitas coisas? Não, gente, não precisa. Às vezes é uma conversa, eu tenho que expor essa criança ao aprendizado, bom aprendizado é aquele que se antecipa, eu não preciso sair por aí comprando. Se eu tiver recursos, não é? Eu vou viajar, meu filho com 3 anos vai para a Disney, beleza, legal, não é? Mas se eu não tiver, dentro do que eu posso possibilitar, eu posso sim estimular a inteligência dele. Tá? Eu não preciso estar com materiais pronto, eu posso criar, ok? Eu posso criar materiais que a criança com sucata, que ela consiga desenvolver, e até junto com ela, com 3 anos, vamos colar esse rolinho de papel higiênico, vamos fazer, vamos sentar junto, vamos produzir alguma coisa, vamos criar uma tinta em casa. Então, de repente, não tem que sair por aí achando que eu tenho que comprar os recursos materiais para possibilitar que a criança tenha o estímulo. Não, o estímulo pode ser ofertado, sim, mas desde que você saiba como e a quantidade. Isso que ela colocou, a história do menino lobo, o que aconteceu com essa história, se vocês não tiverem acesso, não tiverem visto ainda, é um menino lobo que foi criado na mata. E ele teve comportamento, teve atitude de um lobo, porque o meio influenciou. O meio possibilitou para que ele sobrevivesse naquele ambiente, ele tinha que ter aquele comportamento, tá? Então, quando ele saiu daquele ambiente, veio para um ambiente de uma cidade, ele teve dificuldades de se adaptar, de se adequar o seu comportamento na cidade. Olha só, mais alguma colocação, mais alguma dúvida? Podemos prosseguir, meninas? Sim, Tranquilo? tranquilo. O pessoal Sim. que é novo está dando para entender, porque a Renata já é mais antiga.
Deu para perceber que ela é mais antiga mesmo. Ela é mais Mas- Bem mais mais antiga. antiga. Com todo Faz respeito, sentido, hein, Renata? Mas, pelo menos pela minha parte, tá sendo muito legal, professora. Eu tô conseguindo entender. Está conseguindo? Bruna, Keiciane, que são as meninas mais novas. Sim, Pro, Dá tá para dando pra entender, bem. sim. Dá para entender? Sim. Então, vamos continuar. Vamos voltar lá. Opa, agora a gente sai daqui, só um minutinho. Vamos ver, está abrindo para vocês, meninas? Sim, Pro. Tá. Qualquer coisa que tiver problema de som, vocês me falem para que eu possa estar arrumando, tá? Não vamos deixar passar. Porque, como eu falei, é muito conteúdo, se a gente não parar agora, a gente não consegue. Olha só, as principais fases de desenvolvimento, continuando o que a gente estava falando. O bebê, olha que legal, né? Como ele vai crescendo. E passa tudo muito depressa, é tudo muito rápido, né? Como a criança evolui muito rápido. Então, a gente vai ver um pouquinho. Eu coloquei essa frase, que a infância é um lugar mágico, é um lugar de sonhos, onde tudo é possível. E o melhor está apenas começando. E como a infância vai dar, assim, a personalidade, vai formar esse indivíduo em todos os aspectos. Então, a primeira infância é o alicerce de tudo, não só de conhecimento, mas de personalidade. Tudo é a infância que vai trazer esse recorte. Bem, a gente tem as fases que na pré-escola, por exemplo, ela aumenta um peso de 2 quilos por ano, e com relação ao desenvolvimento físico da estatura, ela começa a adquirir de 6 a 8 centímetros. Na fase escolar, ela tem um ganho de peso no aspecto físico de 2,5 a 3,5 de quilo por ano, e com relação à estatura, um aumento de 6 centímetros por ano. Ok? Na adolescência, é muito rápido. Ele passa na adolescência muito depressa. Olha como a estatura dele, ele não adquire tanto peso como nas outras idades anteriores, mas ele adquire altura. Ele, num instante, ele cresce, a gente chama de estirão, porque ele parece uma espiga. Ele espiga lá para cima. O menino cresce rapidamente, a menina rapidamente cresce, adquire altura, adquire o peso, fica estabilizado. Bem, nós vamos falar um pouquinho princípios para uma educação positiva, tá? A gente vai entrar depois nos aspectos do desenvolvimento propriamente dito. Vamos trabalhar primeiro os princípios. Qual é o meu princípio número 1? O amor incondicional. Ok? O que significa o amor incondicional? Gente, eu tenho que gostar daquela criança. Eu tenho que gostar da criança de uma forma que não tenha preço. Ela é importante para mim. E aí, a gente vai explicar um pouquinho. Fica uma orientação para você. Ame seu filho e não o seu comportamento. O que significa isso? A gente consegue amar quando a gente ama a pessoa e não o comportamento, não o que ela faz. Ah, ela é um menino excelente. Não, ame o seu filho do jeito que ele é, porque ele vai ser sempre seu filho, ok? Sempre fortaleça a autoestima. O que significa autoestima? Essa criança tem que ter uma autoestima positiva. Senão, ela vai ter autoestima baixa. Qual a consequência dessa autoestima baixa? Ela vai se achar mais gordinha, mais feia. Ela mesma vai se colocar bullying para ela mesma. Isso vai gerar um bullying maior, porque os outros também vão gerar. O que vai acontecer? Ela vai se distanciar das pessoas, e o número maior de crianças que sofrem depressão
é muito grande, gente. Muito, muito, muito grande. Vocês não têm ideia do número de crianças que sofrem depressão. E quando a gente fala de depressão, tá ligado à tristeza. É a criança triste, é a criança de cabisbaixo. Mas a tristeza, quando a gente tem uma tristeza momentânea, porque é um estado de espírito, nem sempre a gente está feliz e alegre. Hoje eu estou triste, mas passa. A depressão não. A depressão é uma tristeza muito, muito, muito profunda. A criança fica muito, muito, muito triste e ela não consegue sair desse estado de tristeza. Ok? Então, vamos estimular a autoestima, você é capaz, você consegue, tá? Então, vamos trabalhar com essa autoestima. E o aluno também, o nosso aluno também. Vamos estimular a autoconfiança, vamos motivar esse nosso aluno. Fortaleça a capacidade de resiliência. Uma criança que possui resiliência é aquela que sabe lidar com o estresse, é aquela que sabe lidar com os desafios. Por quê? Nem tudo na vida vai ser do jeito que ela quer, ok? Nem sempre ela vai conseguir do jeito que ela quer. Então, vamos ensinar essa criança a aprender a lidar também com o não. Vamos ensinar essa criança a aprender que existe um momento certo para tudo. Será que eu consigo comprar uma bonequinha e eu tenho que dar todos os presentes que ela precisa para ela ir bem na escola? Combine com a criança. Eu só posso dar essa bonequinha no Natal, tá? Faça os acordos. Mas se fizer o acordo, procure cumprir. Porque se você não cumprir, na hora que você for exigir alguma coisa, ela não vai responder aquilo que você queria. O princípio número 2. Conhecer o comportamento, conhecer o desenvolvimento que a gente está falando, como a criança age, como a criança se comporta. Como que eu tenho que conhecer? Conhecendo o temperamento, conhecendo a aprendizagem, conhecendo que a sociedade, a aprendizagem, influencia o nosso... Mas você só fica com fone dentro do ouvido, João. De madrugada eu tava com fone no ouvido, eu tava dormindo, filha. Eu acordei com... Gente, fecha o microfone. Tampa o nariz, tampa o outro ouvido e solta. Fechou? Obrigado. A minha cachorra também estava latindo aqui. Então, o que ele coloca? Coloca que a maneira como a gente aprende as coisas, a maneira como a gente enxerga o mundo, a nossa herança genética, lembra que eu falei lá atrás? A genética também tem um desempenho fundamental na aprendizagem. Aprenda a analisar e definir o comportamento. Gente, tudo bem? Fazer o quê? Fecha o áudio, gente. Gente, por favor, fecha o áudio. Fecha o áudio. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se você tá cheio de sujeira dentro dele. Consegue fechar? Beleza? Eu acho que ela não está escutando a gente. Então, vamos conseguir. Quando ela abrir, a gente pede de novo. Vamos aprender a analisar os comportamentos. Prestar atenção no comportamento da criança. Prestar atenção no que acontece, o que gera esse comportamento, tá? Prestar atenção, por exemplo, não é o fato de uma criança fazer manha, tá? A criança, ela tem um poder muito grande, ela manipula os pais. Se ela percebe uma fragilidade do pai, ela percebe que se eu chantagear, ele vai me atender, é ela que começa a manipular, não é o pai e a mãe, é a criança. Então, Oi, amor. Fica muito atenta a esses comportamentos. Aprenda a... Não era eu não, menina. Não era eu não. Aprenda a entender... Não fui eu não, menina. Ok? Aprenda a entender o que motiva a criança. O que não, menina, eu não, Setônio. Meu marido está dormindo, ele trabalha à noite. Mulher, a gente vai descobrir todos os seus segredos. Quem está aí com o microfone? É a Tati Renata, ela está ouvindo tudo, viu? Eu já sei que o marido trabalha à noite. Que babado. Consegue fechar, por gentileza? Não, Quem não. Está aberto? Será que é a Tayana que está aberto? Não é eu, não. Não? Vamos voltar lá para a gente escutar os babados. Nós já descobrimos que o marido Tchau. Então, vamos prosseguir. Princípio número 3.
Conheça o desenvolvimento de uma criança. E aí eu coloquei essa figura aqui. Não tem nada demais a criança brincar com lama. Ou tem sim guerra de travesseiro. Então, faz parte do desenvolvimento da criança, ok? E a gente tem os estilos diferentes de pais. Tem o pai que, por exemplo, coloca pouco limite, tá? Não sabe colocar regras. E o que acontece? A criança age de acordo com o seu princípio. Essa figurinha está bem claro. O pai e a mãe que não conseguem colocar os limites, a criança sai fazendo as coisas do jeito que ela acha correto. E a gente tem esse estilo permissivo. O que acontece? O que acontece com essa criança? A criança não tem muita responsabilidade, não considera as opiniões, oferecem coisas materiais em excesso, que a Renata falou, é super importante, nem sempre a gente dá tudo, é o correto, deixam as próprias opiniões, a criança é que comanda, e aí não tem receio de falar não para a criança, ok? Com medo de perder o filho. Isso tem acontecido muito, que a gente tem visto hoje, porque devido até à rotina, os pais trabalham, a criança fica sozinha, então uma forma de compensar essa criança é dando tudo que ela quer. Será que dando tudo para ela eu estou favorecendo o desenvolvimento dela? Cuidado, ao contrário. Se eu não colocar as regras, essa criança não vai crescer de uma forma saudável, ok? Os filhos, o que acontece com os filhos? Os filhos, eles acabam tendo o pior desempenho nos estudos, eles são crianças que têm comportamento antissociais, eles não são pessoas amorosas, tá? E eles, assim, tudo eles querem barganhar e eles sempre querem ganhar. Eles se apegam demais às coisas materiais e não têm tolerância à frustração, não sabem lidar com esse não. Acham que são capazes de realizar as coisas por si mesmo. Possuem níveis baixos de depressão, mas pode vir a desenvolver depressão. O estilo do pai negligente. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso também interfere no desenvolvimento da criança, tá? A postura dos pais. O pai que é negligente. O pai que é negligente, ele tem pouco limite e pouco afeto, ok? Ele não exige muito nível de exigência nem de responsabilidade. Não se compromete enquanto papel de educador. Eles deixam os filhos soltos, tá? O filho pode fazer o que ele quiser. São pais que são muito ocupados e não têm tempo para essa tarefa de educar os filhos. E eles acabam sendo confusos e não sabem como agir. Os filhos desses pais, como são? Bom, esses filhos, eles trazem os piores resultados, esse estilo, que influencia diretamente no desenvolvimento da criança. De que forma? Os filhos apresentam menor desempenho em todos os domínios, eles têm comportamento antissociais bem claro, fraco desempenho na escola, eles têm muitos problemas de depressão, autoestima, eles são crianças que possuem pessimismo e estresse, porque eles não têm afeto em casa, eles levam isso para a escola. Podem ter um desenvolvimento tanto no aspecto do desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento emocional, afetivo, cognitivo, ele pode sofrer um leve desequilíbrio, tá? Eles têm um atraso nesses aspectos. E ainda por cima, eles podem ter atitudes antissociais, tá? Até para terem atenção. São aquelas crianças que são assim agressivas, sobem em cima da cadeira, para chamar uma atenção de alguém, para que alguém possa estar olhando para ela. O estilo do pai participativo. Esse pai participativo, essa família, eles conseguem colocar limites e afeto, ok? É um estilo que tem um alto nível de exigência e de responsabilidade. Passa para os filhos que eles têm responsabilidade. Mantém a obediência e regras. A criança começa dentro de casa a vivenciar rotinas, o horário que você tem que levantar, o horário que você tem que escovar os dentes. Eu não preciso estar lá às 24 horas do dia.
porém a criança passa a saber que ela tem responsabilidades que ela terá que fazer, tá? Esses pais, eles são mais abertos à troca, ele considera o sentimento dos filhos, eles apresentam limites, mas apresentam também afetos, ok? Eles estão sempre disponíveis quando eles possuem tempo para brincar, ajudar na tarefa, elogiar, e eles mostram que têm orgulho do filho e tem tempo para a família. E a criança? Essa criança, ela tem o melhor resultado na escola, academicamente, elas conseguem ter o respeito com outros, apresentam comportamento e responsabilidade, elas se sentem amadas e gostam da vida, possuem elevada autoestima e o menor nível de estresse. Com isso, são crianças para cima, que são otimistas, possuem habilidades sociais e percepção e alta eficácia. Princípio 3, uma comunicação afetiva, uma comunicação positiva, uma comunicação assertiva. O que significa uma comunicação assertiva? Isso vocês até têm que levar para o dia a dia de vocês. Quando a gente se comunica com uma outra pessoa usando agressividade, logicamente que o outro também vai responder de uma forma agressiva, ok? É característica nossa. Se você subir o seu tom de voz, o outro também sobe, tá? Se você criticar o outro, ele vai se defender. Isso é fato. Você fala, ah, você é um aluno folgado. Opa! Quem é você, professor, vai me chamar de folgado? Então, essa comunicação, tomar muito cuidado com essa comunicação. Isso interfere, sim, também em todos os aspectos da criança. Então, eu não posso falar, eu posso falar de uma outra forma. Eu posso criticar a ação, não o comportamento, não a atitude dela. Eu posso criticar, então, você não fez, Joãozinho, a lição de hoje. Como eu posso ajudar você a fazer? Olha, não é diferente, pessoal, do que eu falar, nossa, João, você é um folgado mesmo, hein? Você não fez a lição. Percebem a diferença nas duas falas? E como ela chega na pessoa, essa segunda fala, você é um folgado, você não fez a lição, automaticamente o Joãozinho vai se defender. Ah, eu não fiz, professora, mas aí eu não tenho. Mas ao fato de que se você colocar essa primeira fala, você não fez, eu posso ajudar, é diferente. Essa comunicação número 1 é a comunicação assertiva. E a comunicação número 2, que eu estou criticando a pessoa, ela é uma comunicação agressiva. Ela agride o outro. A comunicação positiva, olha só, as palavras marcam muito a vida da gente. Tá? A gente dá muita importância à palavra. E essa comunicação, ela tem que ser clara, tem que ser adequada à idade do filho, tem que fazer o ajuste. Eu não preciso falar para uma criança de 3, 4 anos com uma linguagem sofisticada, academicamente, que nós sabemos, porque ela não vai entender. Mas também eu não preciso, ai, que bonitinho, que gostosinho, que lindinho. Deu para entender essa diferença, gente? Eu não posso nem ir para um extremo e nem para o outro. Eu quero possibilitar o desenvolvimento dele. E qual é a forma? Usar uma comunicação assertiva, uma comunicação positiva, ok? E é interessante a gente lembrar que a comunicação também está nos nossos gestos, no nosso rosto, no nosso corpo. A gente fala muito mais do que a parte verbal mesmo, né? Pega uma criança, estou com raiva, aperta o braço dela, porque isso demonstra que você está com raiva. Então, a gente tem que ter uma coerência muito clara do que a gente fala e como a gente vai agir, tá? Sempre andando em paralelo a minha fala com a minha postura em agir. A boa comunicação também inclui em saber ouvir. Essa escuta, nós, enquanto seres humanos, a gente tem uma grande tendência a não escutar, não é? Ah, eu não escuto, eu só escuto o que me convém, eu só escuto aquilo que eu gosto, só escuto aquilo que eu quero. O que eu não quero, eu não escuto. Não, vamos mudar. Vamos escutar também a criança. A criança é muito sincera na fala dela. Ela expõe o que ela sente do que ela realmente está sentindo. Então, vamos ter uma escuta mais ativa, poder olhar. Quando eu falo de olhar, gente, não é assim olhar.
será, o caminho de casa até a faculdade, eu sei, eu consigo fazer. Mas será que eu observei, eu sei se tem árvore ou não tem? Então, é observar com atenção a criança, ter um olhar minucioso e uma escuta melhor para essa criança. Porque a criança, ela é muito sincera e ela fala o que realmente ela está sentindo. E tem algumas frases que a gente tem que riscar do nosso repertório, tá? E tá aqui essas frases que eu pontuei para você. Eu já falei isso 1 bilhão de vezes para você. Gente, isso tem uma repercussão muito séria na autoestima da criança. Quantas vezes for necessário, vamos falar. Mas vamos falar de uma forma assertiva, não de uma forma grosseira. Ei, eu já falei, já expliquei, será que você não entende? Você é burro? Olha só, nessa fala, eu estou fazendo o que com o desenvolvimento dessa criança? Eu estou puxando lá para baixo o desenvolvimento dela, ok? Eu já mandei você vir almoçar, você é surdo? Eu já estou colocando uma deficiência que a criança não tem. Quando a criança pede alguma coisa, não é não e pronto. A criança, ela vive numa fase de seu desenvolvimento que ela é muito curiosa. Quando você fala não é pronto, por que é não? Por que não? Então, ela vai até ela ter o fim de todas as hipóteses, de toda justificativa, ela quer saber. Se você falar não, ela vai voltar essa pergunta, vai voltar esse ponto novamente. Então, se eu falar não, eu tenho que ter argumento. Não, porque a mamãe não pode comprar esse objeto agora. Eu vou comprar no final do ano. Ok, fechou. Ela vai esperar no final do ano, ela vai cobrar. Se você falou, você tem que fazer, ter coerência. Outra fala, tire esse sorriso do seu rosto já. Por quê? Eu não posso ser feliz? Você não tem jeito mesmo, né? Olha que eu estou puxando a criança lá para baixo. Por que você fez essa bobagem? Você não é capaz de fazer nada direito. Ó, minha autoestima caindo lá para baixo. Pare de se comportar como um bebê, né? Vamos lembrar que cada criança tem a sua fase, cada criança vai desenvolvendo de acordo com a sua faixa etária. Por que você não se parece com seu irmão? Isso é péssimo comparar. É um erro, é um crime. Cada um de nós temos as nossas fases, temos as nossas oportunidades, cada um de nós entra em contato com o mundo de uma forma diferente. Será que nós somos iguais aos nossos irmãos? Não, gente. Tem até um texto que a gente vai trabalhar hoje. As crianças são diferentes. Mesmo gêmeos. Mesma gestação, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, não são iguais. Por quê? Porque cada um percebe o mundo de um modo diferente, cada um sente o mundo de um modo diferente. Então, não dá para a gente comparar. É um erro muito sério. Nossa, você, o irmão, é sabido, faz tudo na escola e você faz nada. Para que ele vai fazer se já está falando que o irmão é sabido? Ok? Para que eu vou melhorar se eu estou ouvindo isso? Nunca comparem, gente. Não comparem nada com nada. Isso não leva a nada e só leva a baixa autoestima da criança. Por que você não se parece com seu irmão? Tá? Já falamos. O que há de errado com você? Eu estou colocando um erro que não tem. Em neurolinguística, em programação neurolinguística, o que significa programação neurolinguística? É o cérebro articulando com a linguagem, ok? Se você falar não há nada de errado, você está partindo do suposto que tem alguma coisa errada com ele, ok? E ele tem que falar o que tem errado, ele não sabe. Você mesmo, estúpido, que eu havia dito anteriormente, eu estou criticando a pessoa. Para que eu vou melhorar se eu sou estúpido? Eu vou continuar sendo estúpido. Eu não vou modificar. E aí todo o comportamento dele, todo o desenvolvimento dele vai ser de uma criança estúpida. Por que eu vou melhorar? Devemos cuidar para não rotular nossos filhos. E aí tem um textinho, que vocês vão me acompanhar, eu vou ler junto com vocês. Uma professora perguntou para a turma
o que cada um queria ser quando crescesse. Vem um coro de respostas: jogador de futebol, astronauta, mágico, presidente, bombeiro, professora, modelos. Todos responderam, menos Marcelo. A professora, bem atenta, ela reparou que Marcelo estava sentado quieto e lhe disse: Marcelo, o que você quer ser quando crescer? O menino respondeu: possível. Possível? Como possível? Perguntou a professora. Respondeu ele. Minha mãe sempre está falando que eu sou impossível. Então, quando eu ficar grande, eu quero ser possível. O que vocês acham que aconteceu nessa fala desse menino? Vocês conseguem falar um pouquinho para me ouvir vocês? O que aconteceu, gente? Eu acho que de tanto a mãe dele colocar ele para baixo, dar palavras negativas para ele, ele queria ser uma pessoa possível, conseguir fazer alguma coisa, ser alguém. Não importa o que ele fosse, mas que ele conseguisse. Na verdade, ele nem sabe o que é impossível, né? Então, ele só queria ser o possível. Ele não sabe, não tinha clareza do que seria impossível nem impossível. Mas como a mãe falava muito isso ficou, né, para ele esse impossível. Perfeito. Sim. O princípio número 6, o envolvimento. O que acontece? Envolva com seu filho ou com seu aluno sem ser intrusivo. O que significa intrusivo? É respeitar as escolhas, é respeitar o que ele quer. Não deseje perfeição. Às vezes, aí é uma falha muito grande que os pais, o que eles não conseguiram realizar, isso chama-se na psicanálise transferência. Eu não consegui, mas o meu filho vai conseguir. Isso, legal. Mas cuidado para não exceder, não querer muito e não interferir na escolha dele. Ele tem a sua escolha. E ele tem que ser respeitado. Ok? Então, por exemplo, não exige a perfeição quando ele vai jogar um futebol e ele não foi tão bem. Torcer é bom, mas criticar se ele não jogar bem não é legal. Porque todo jogo, por exemplo, vai ter um vencedor e um perdedor. Então, eu vou ter que ensinar para ele que ele vai ter que aprender na vida com as vitórias e com a derrota. E não só falar, não, você tem que sempre ganhar. Nem sempre na vida a gente vai ganhar. O princípio número 7 é ser consistente. E aí tem essa gravura aí, bateu na irmãzinha, 1 semana sem jogar bola. Pois é, gente. E aí vem uma questão muito séria. A inconsistência é um dos piores comportamentos que os pais, até os professores, podem trazer. Ter disciplina é super importante. Consistência não quer dizer rigidez. São assim, é mostrar que existem regras. Mas quando a gente mostra as regras, é mostrar que existe uma justificativa, existem obrigações, existem rotinas. E não assim, olha, você fez isso, você vai ficar olhando para a parede. Isso não vai funcionar. É visto que punição não funciona. Então, eu tenho que esclarecer, eu tenho que ter regras, eu tenho que ter rotinas. Você errou, tá? Mas buscar, através de um diálogo, mostrar esse erro para essa criança. Princípio 8, está super ligado. Não usar punição corporal. Tá? Olha esse desenho, que forte, né? Eu vou pegar, eu vou bater. Foi-se o tempo que a gente apanhava de cinta, não é? Sentava na palmatória, na palmada. Não dá mais. Não existe mais punição corporal. Ela não vai funcionar, ela não é funcional, ok? A punição tem muitos estudiosos na psicologia que sabem e tem muita controvérsia e nem todos são favoráveis a você ter essa prática dessa punição. Eu posso sim punir, ok? Mas de uma forma que a pessoa entenda o porquê que ela está sofrendo aquela punição. Eu lembro uma vez na escola, quando eu estava na direção,
o menino ia com o celular e em todas as aulas ele usava o celular dele. Aí, chamando a mãe simplesmente falou assim, a senhora tem certeza, amanhã ele não vem com o celular. É o castigo dele. O que ela fez? Ela tirou o celular. Beleza. O que aconteceu com o menino? Só que o menino era muito esperto, era o líder da turma, um menino de 6 anos, ele não usou dele, mas ele usou o celular da classe toda. Em cima da mesinha dele tinha o celular de todos os colegas da classe, porque ele descobriu que ele podia abrir um programinha, um jogo, então ele estava abrindo um por um. Então ficou pior. Então, olha só, é uma punição que não funcionou. Ela tirou o celular dele, mas ele estava usando do outro. Então, quando a gente fala de punição, quer seja ela uma punição física, ou uma punição de tirar um objeto, deixar de castigo, tem que ser bem avaliado. Senão, ela vai cair em vão. Ela não vai funcionar. Como esse menininho não funcionou em nada. Ele não estava com o celular dele, mas ele estava da classe toda mexendo e manipulando. Um princípio número 9. A criança, ela reproduz o que ela vivencia em casa, não é? Eu quero ensinar um bom comportamento. Então, começa a ter um bom comportamento também, ok? A criança observa os pais, observa o professor. E ela vai reproduzir o que ela está vendo, tá? Mas eu não falei isso, você está xingando o seu pai? Ué, se você xingou, eu também posso. Tem até um vídeo muito legal que a mãe está andando, a mãe joga o papel no chão. A criança pequenininha também faz a mesma coisa, tá? Então, passe a ser um modelo, um referencial para essa criança, porque ele está vendo tudo, ele está observando todo o seu comportamento. Passe a tratar as pessoas em volta com respeito. Princípio 10. Educar para a autonomia. Dê raízes. O que significa isso? Olha que legal. A gente dá um subsídio para que essa criança fornece todas as ferramentas para que ela possa voar depois sozinha, atingir o voo dela. E depois de dar as raízes, a gente dá asa. O que significa? É educar para a autonomia. É isso que a gente vai fazer em sala de aula. Educar com qualidade, educar de maneira positiva, tendo compreensão. São duas atitudes que a gente tem que ter. Entender a criança. Entender a criança. Com isso, a gente consegue promover a autonomia. No passado, eu coloquei isso aqui que eu acho super importante. O que já aconteceu, a gente não consegue mudar, não é? Mas o presente está aqui, ó. O hoje está aqui na nossa mão. O futuro, a gente não sabe. A gente não consegue saber. Mas a gente consegue, sim, através do presente, fazer o melhor para o futuro. Então, o objetivo fundamental é possibilitar para que essa criança as raízes para que ela possa voar no futuro. Então, o meu presente, o meu hoje, na minha sala de aula, eu consigo fazer o meu melhor, certo? Para que ela possa voar no futuro. Então, vamos plantar hoje e ver como será a semente de amanhã. Vamos ser o arco firme que vai lançar a flecha na direção de um futuro melhor dessas crianças. E um provérbio chinês para terminar: todas as flores do futuro estão na semente do amanhã. Voltando. Deixa eu voltar, gente, estou voltando. E aí, alguma dúvida, alguma colocação? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está tudo bem com vocês? Sim, professora. Eu coloquei esses princípios, eu trouxe esses princípios, porque a gente sabe, de uma certa forma, como os pais interferem no desenvolvimento da criança e o quanto os pais agem, e eles são espelhos, são referencial, porque o primeiro contato dessa criança é em casa. E ele vai levar para a escola aquilo que ele vivenciou em casa. Aquilo que ele observou em casa, ele leva lá para a escola. E isso tudo, se eu não tiver uma base sólida, um referencial bom, essa criança vai ter um comportamento complicado na escola. O desenvolvimento dela vai ficar comprometido. Olha só, já são 9h57.
eu vou parar a gravação, que a gente já fez,